crianças! Estamos aqui hoje para nossa aula de ciências e hoje a gente vai falar sobre os seres vivos lá na página número 2 do nosso livro, tá bom? Que diz assim: observe esta obra de arte criada por um artista brasileiro chamado Cândido Portinari, que se inspirou em cenas da sua própria infância. Aí a gente tem a imagem que ele desenhou. O que a gente consegue observar nessa imagem? O que tem? Quais são os elementos que tem nessa imagem? A gente tem uma paisagem, a gente tem nuvens, tem casas, mas especificamente eu quero que vocês observem os seres vivos que existem aí nessa imagem. A gente tem pessoas, a gente tem animais. Quais são os animais que aparecem aí nessa imagem? Quero que vocês olhem direitinho essa imagem, porque tem algumas perguntas que ele faz aí, ó. Descreva o que você vê na paisagem. Então, você vai dizer quais são os elementos que você vê. No total, tem o quê? Tem nuvens, tem plantas, tem árvores, tem casas. Todos os elementos que vocês conseguem ver, vocês vão colocar aí na número 1. Na número 2, ele diz assim, que seres vivos você identificou nesta obra de arte? Quais são os seres vivos? A gente tem pessoas, tem animais. Que tipo de animais aparecem? E na número 3, que seres vivos podem ser encontrados no lugar onde você vive? Quais seres vivos existem aí no lugar onde você vive? Existe ser humano? Você tem algum tipo de animal? Qual? Então, você vai colocar aí os seres vivos que existem no lugar onde você vive, na sua casa. Quais são os seres vivos que existem aí? Aí vocês vão me perguntar, tia, mas onde é que eu vou escrever? Essa atividadezinha, ela tá no para casa de vocês. Vocês vão colar no caderno de ciências e vão responder lá no caderno de ciências, tá bom? Ela já tá aí nas tarefinhas de vocês. É só procurar com a data de hoje, dia 2/5, e responder lá. Lá no caderno que vocês vão responder, ela é o para casa de vocês. Quem quiser voltar aqui na imagem para poder observar melhor, pode vir também, mas a imagem também está lá na tarefa, ok? Então, vamos lá. Na página número 3, a gente tem as características dos seres vivos. Na obra de Cândido Portinari, você pode observar uma paisagem rural com crianças brincando próximos às casas, próximos à natureza. A criança, os cavalos e as plantas são seres vivos. Os seres vivos apresentam algumas características em comum. Nascem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem. Esse conjunto de etapas que ocorrem durante a vida dos seres vivos é chamado de ciclo vital. Então, se alguém perguntar para vocês o que é ciclo vital, você vai saber responder, que é um conjunto de etapas que ocorre durante a vida do ser humano. Então, é toda a etapa que acontece na vida dos seres humanos, tá? Toda a etapa. Que etapa é essa? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer, tá? Essa etapa é chamada de ciclo vital. Mas os animais também fazem parte desse ciclo aí, não somente o ser humano. Cada um tem o seu ciclo de vida de acordo com a sua espécie. A gente tem aqui, por exemplo, o ciclo de vida de um galo. Primeiro ele nasce, ovinho aqui, né? Ele está aqui dentro do ovo. O primeiro passo da vida dele é aqui no ovo. Depois, ele aqui na segunda imagem, ele está saindo do ovo. Na terceira imagem, ele já é um pintinho. E depois ele está na vida adulta, que ele já é um galo. Então, ele passou por todo esse processo até chegar na última imagem. Esse aqui é o ciclo de vida do galo, tá? Os animais passam por várias fases e mudanças em seu ciclo vital. Alguns, como os seres humanos, passam por mudanças simples, pois já nascem semelhantes aos adultos. Outros, no entanto, passam por várias transformações até chegar à fase adulta. Esse processo é conhecido como metamorfose e ocorre com alguns insetos, peixes, sapos e rãs. Ou seja, o
o ser humano ele passa por um processo no ciclo vital, digamos que não tão parecido quanto a borboleta, por exemplo. A borboleta passa pela metamorfose. Por quê? Porque ela nasce de um jeito totalmente diferente do que ela se torna na vida adulta, aí, ó, lá no finalzinho do desenho. E o ser humano ele já nasce parecendo, o bebê ele já se parece com uma pessoa adulta, ele tem os mesmos traços, ele só vai crescer e se desenvolver. E já aqui na metamorfose da nossa borboleta, a gente vai observar como que ela nasce aí, ó. Ela nasce em forma de ovo, depois ela vira uma lagartinha. Lá quando ela está na forma de ovo, ela já está parecendo com a borboleta? Não, ela não está parecendo com a borboleta, né? Então ela nasce ovo, vira uma lagartinha, depois ela vira uma larva, depois ela vira uma lagarta. Depois ela forma um casulo, depois ela fica um tempo nesse casulo. E depois ela vai sair desse casulo e vai virar uma borboleta linda. Então, esse processo aí é chamado de metamorfose, porque ela nasce totalmente diferente de como ela vai se tornar na vida adulta. Então, é chamado de metamorfose. Na página 4 do nosso livro de ciências aí, a gente tem a continuidade, tá? Uma das características dos seres vivos é a capacidade de se reproduzir por meio da reprodução. Eles dão origem a descendentes, assim podemos dizer que os seres vivos nascem de outros seres vivos, ou seja, eles têm a capacidade aí de reprodução. O que é reprodução? É ter filhotes, é ter descendentes. Então, ó, aqui o porquinho ele tem vários filhotinhos, então ele se reproduziu. Esse que é o processo de reprodução. Nascem descendentes aí, ó, ele está cheio de filhotinhos, ele reproduziu, tem vários filhotes. Os seres vivos precisam de energia para viver. Eles obtêm energia por meio da alimentação. Além de se alimentar, os seres vivos precisam respirar. Ou seja, para a gente sobreviver, a gente precisa respirar a todo momento, né? Se você parar de respirar, você vai morrer. E também o ser vivo ele precisa se alimentar. A alimentação ela é o nosso combustível para que a gente tenha força, para que a gente tenha energia. A alimentação é que traz a força e a energia para a gente. Senão a gente fica doente, a gente fica fraco se a gente não se alimentar direito. Então, a alimentação ela é uma fonte de energia para o ser vivo. Todo mundo tem que se alimentar e se alimentar direitinho. O tempo de vida dos seres vivos é bastante variável. Alguns insetos, como os mosquitos e as moscas, vivem de uma semana a um mês, enquanto certas tartarugas marinhas podem viver mais de 100 anos. Existem árvores como o jequitibá rosa, que pode ter mais de 1000 anos. Aqui a gente tem algumas imagens no final aqui. Nesse primeiro quadrinho, a gente tem uma mosca. A mosca vive menos tempo que a tartaruga marinha. A tartaruga marinha pode viver de quanto tempo? Ela pode viver até mais de 100 anos. Então, a mosca, ela vive bem menos. Ela é um inseto, né? Então, ela vive bem menos. A tartaruga vive bem mais que uma mosca. Este jequitibá rosa é considerado a árvore mais antiga do Brasil, com idade estimada em mais de 3.000 anos. Ele fica em Santa Rita do Passo 4, São Paulo. Essa última imagem aqui de uma árvore, ela é chamada de jequitibá rosa. E ela pode viver aí, ó, em cerca de 3.000 anos. Então, o tempo de vida dessa árvore é muito longo, né? E cada vez ela fica maior, com seu tronco mais grosso. Então, ela tem aí muito tempo de vida. E esse desenho aí, ela tem 40 metros, então ela pode ficar muito, muito alta. Vamos aqui para a página número 5. A gente vai falar um pouquinho sobre os fatores do ambiente agora, tá? Olhando ao nosso redor, podemos perceber que além dos seres vivos, que a gente já viu ali, existem também os
componentes que não têm vida. São os fatores do ambiente ou fatores não vivos. E a gente vai já descobrir quem são eles. A água, o solo, as rochas, o ar, a luz e o calor do Sol são exemplos de fatores não vivos. Eles podem sofrer algumas transformações, como a água ela pode ser líquida e sólida, ela pode estar em formato líquido e depois ela pode virar uma pedrinha de gelo, né? Então ela passou por uma transformação, mas não apresentam as mesmas características que os seres vivos. Por exemplo, os seres vivos eles se alimentam, eles se reproduzem, eles nascem, eles crescem. A água passa por esse processo, a água se alimenta, a água se reproduz, a água nasce, a água morre? Não, então ela é um fator não vivo, faz parte do ambiente, é um fator não vivo, porque ela não passa por essas etapas, tá? As plantas, elas precisam do solo, da água e da luz do sol para crescer. A planta, por exemplo, ela é um fator vivo, ela é um ser vivo, ela se alimenta da água, da luz do sol, ela reproduz. Mas a água ela não é um fator vivo, ela é um fator que vai auxiliar a vida das plantinhas. Então, ela pode sofrer passar por alterações e ter outras características, mas ela continua sendo um fator não vivo, certo? Os seres vivos dependem uns dos outros e também dos fatores não vivos, ou seja, a planta ela vai precisar da água, do sol, das rochas, ela vai precisar desses fatores não vivos, né, para ela poder sobreviver. E esse conjunto de relações damos o nome de ecossistema. Então, esse conjunto de relações damos o nome de ecossistema. Que conjunto de relações? A planta, o solo, as rochas, o sol, a planta, todo esse processo, ele é chamado de ecossistema, tá? Os ecossistemas podem ser grandes, como um rio, uma floresta ou um campo, ou pequenos, como um jardim, uma horta ou um simples poço de água. Aqui a gente tem 3 imagens, e todas elas são tipos de ecossistemas diferentes, tá? Agora a gente tem aqui Saiba Mais, onde as pererecas se escondem. Durante a parte mais quente do dia, os molúsculos pererecas ficam nas pequenas lagoas que se formam nas plantas ou se escondem sob folhas úmidas. A água das bromélias atrai muitos insetos para as pererecas comerem. Algumas lagoas são fundas o bastante para que a perereca ponha os seus ovos na época de procriação. Ou seja, bromélia é essa florzinha aqui que a perereca se abriga. Pode perceber que aí dentro da florzinha rosa tem alguns espaços com água e é aí que ela se esconde e se alimenta, tá? Pelo formato de suas folhas, as bromélias acumulam a água da chuva em seu interior. Nessa água podem viver alguns insetos e pererecas, que deles se alimentam. E na segunda imagem aí a gente tem a foto da pererequinha que se esconde aí na bromélia. Então é isso, crianças, ficamos por aqui e eu aguardo vocês na aula ao vivo. Até mais. Tchau, tchau.